convidar para fazer a exaltação do dia a Gláucia Lemos, as professoras Andréa Mascarenhas e Lívia Costa do Parque. Quero dizer que a ideia partiu dessas duas pesquisadoras da obra de Gláucia Lemos. Elas sugeriram ao curso das provas, e nós que já estávamos realmente querendo homenagear Gláucia Lemos, acolhemos imediatamente a ideia, que é termos aqui essa menção à sua obra na voz de Andréa Mascarenhas e de Lívia Costa, registrar no Castro Alves esse destaque, oferecendo a Gláucia Lemos este certificado do curso Castro Alves, 17º Colóquio de Literatura Baiana, com os dizeres: o curso Castro Alves 2024, 17º Colóquio de Literatura Baiana, presta homenagem à escritora e acadêmica Gláucia Lemos pelos 45 anos de uma trajetória literária profícua e premiada, com livros que enriquecem o acervo da literatura baiana e brasileira. Salvador, Bahia, 18 de outubro de 2024. Ordep Serra, presidente da ARB, Aleilton Fonseca, coordenador do curso. Para você, Gláucia Lemos, nossa grande escritora e grande colega desta Academia de Letras da Bahia. Gláucia Lemos tem uma série de livros publicados em todos os gêneros que nós conhecemos e apreciamos. A sua trajetória de 45 anos na nossa literatura marca realmente uma presença indelével, com uma obra que é vasta e que, como eu disse, aborda poesia, livros de literatura infantil e literatura juvenil, para alguns infantos, juvenil, conto, crônica, ensaio e romance. Nascida em Salvador, ela se destaca na literatura infanto-juvenil, sobretudo por uma coleção das mais marcantes e importantes da literatura do gênero, que é a coleção Marujo Verde. Ao lado desses livros, vários outros foram publicados ao longo dos anos e foram adotados em diversos colégios em Salvador, na Bahia e em outros estados, porque seus livros foram editados não apenas na Bahia, mas muitos dos seus livros foram editados nos grandes centros editoriais do país, sobretudo São Paulo, com uma difusão muito grande pelo país. Eu não vou me alongar na minha fala sobre Gláucia, porque quero reservar o tempo de voz para as nossas professoras pesquisadoras da sua obra, Andréa Mascarenhas e Lívia Costa. Mas quero destacar para vocês que nestas dezenas de obras eu me encanto com todas, com os romances, com os livros infantos juvenis, com a poesia, com os contos, com a crônica
e sobretudo com este livro, que eu amo, Cão Azul e Outros Poemas. É uma transferência da paixão que eu tive pelo livro de Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo, e A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Todos conhecem esses livros de poemas para crianças e que não são nada infantis. São poemas para quaisquer idades. Porque nós, adultos, lemos e sentimos o prazer estético da leitura e nos devolvemos aqueles tempos, para alguns até já remotos, no meu caso, da infância, dos primeiros poemas, das parlinhas, das cantigas na escola, né, lá no primário, no antigo curso primário. E hoje a gente adulto, escritor, professor universitário, com uma carreira já cumprida praticamente, né, comprida e cumprida, a gente às vezes recupera, né, aquela maneira sutil de sentir o mundo, sentir as coisas e sentir as palavras. A gente se devolve à criança que fomos, e esses poemas nos ajudam muito a isso. Depois das falas das professoras, nós vamos ter um momento aqui de leitura. Eu quero ler alguns poemas desse livro que me encanta tanto. Vamos ouvir, portanto, Andréa Mascarenhas, que é graduada em Letras Vernáculas pelo MEB, mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela UFS, docente e pesquisadora da UMEB, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, autora de livros de poemas, Mestiçarias, publicado em 2023 pela editora Ofícios Terrestres de Campinas, São Paulo, e ela é idealizadora da editora Cisálida, faltou assim, Cisálida, cartoneira universitária, da UNEB Campus 14, Conceição do Coité, campus que eu adoro, porque lá estive algumas vezes e recentemente pude me emocionar muito no seminário de literatura em que o meu trabalho literário foi destacado. E vamos ouvir também Lívia Costa, graduada em licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia, pesquisadora e membro do grupo de pesquisa da CNPq Contemporâneos, de estudos que mapeou a literatura da Bahia entre 2000 e 2014. E ela pesquisa principalmente nos temas de literatura brasileira. Um dos temas é exatamente a autora Cláudia Lemos. Portanto, vamos ouvir primeiro Andréa e depois Lívia. Queria inverter, já estava invertido, que aqui as mulheres mandam e eu obedeço. Intitulada Márcia de Cláudia Lemos, uma representação de mulher na literatura contemporânea. O trabalho foi orientado pela professora Lília Almeida. Eu vou apresentar o técnico, que eu estou um pouco nervosa, emocionada, é a primeira vez que estou aqui, e apresentando também, dividindo a mesa com eu e a minha professora Andréa Mascarenhas, que a professora Lília Almeida e a Andréa foram elas que me apresentaram a autora Cláudia Lemos. Eu só a conheci na universidade. Eu escolhi esse livro aqui, eu li, essa pesquisa foi feita a partir de releitura. Foi um livro que foi muito importante para mim na graduação e ainda continua sendo importante para mim enquanto mulher leitora e pesquisadora. A temática em questão foi escolhida devido ao meu interesse em analisar o romance Márcia de
Gláucia e investigar como a escritora representa a figura feminina, né? Como ela representa o próprio gênero. Pode passar. Foram analisadas marcas de representação da mulher contemporânea a partir da autora e suas personagens femininos. Observou-se também os traços da cultura patriarcal e como acontece a desconstrução e o processo de emancipação da protagonista na obra. A primeira sessão da pesquisa é intitulada Marcas de Representação da Mulher Contemporânea em Massa. E eu inicio com a epígrafe de Zilda Freitas, quando ela diz: a literatura não é para as mulheres uma simples transgressão das leis que lhes proibiam o acesso à criação artística. Foi muito mais do que isso, um território liberado, clandestino. As mulheres, né, começaram a escrever a partir, em meio às opressões e à não participação na sociedade. Muitas mulheres tiveram que escrever a partir de pseudônimos, né, porque não publicavam, e a literatura era uma literatura considerada menor, com valor menor. Pode passar. E aí eu trago uma citação de Teles, quando ela diz que a mulher, durante muito tempo, foi negada a autonomia, a subjetividade necessária à criação. E as mulheres, enquanto leitoras, sabe-se que a leitura é uma atividade aprendida e as mulheres aprenderam a ler a partir de uma perspectiva masculina, porque eram os homens que mais escreviam e publicavam. E as mulheres foram colocadas nos textos dos autores como acessível objeto simbólico das suas produções ficcionais. E na literatura de autoria feminina, a gente percebe o quanto é recorrente o espelho, né, que é um elemento simbólico e metafórico, como também disse a pesquisadora Rosana. Na literatura de autoria feminina, percebe-se também a mulher com o estereótipo da fragilidade. E hoje, eu trago uma citação de Lobo, quando ela diz que hoje o feminismo pode ser percebido não apenas em atos externos da sociedade, mas também na superfície do texto, na realização objetiva da escrita. Hoje as mulheres escrevem as suas personagens, constroem as suas personagens femininas com mais fidedignidade e honestidade. E Gláucia e Márcia, a autora e a criatura. Essa Gláucia, essa autora baiana, né, daqui da cidade de Salvador, e esse é o livro Márcia, publicado em 2013. O romance inicia na voz da protagonista, que tem a função de narradora. A protagonista diz: a cabeça do dragão mordendo a cauda, com o corpo e ouro velho, ainda é o mesmo. O romance Márcia, ele é narrado em dois tempos. A infância, se estendendo até os tempos de transgressão da protagonista, a maturidade. A personagem, a protagonista diz: aqui está o espelho, ainda é o mesmo. Olho e me procuro. A face que nele se reflete é que não é a mesma. Procuro o meu rosto e o que encontro me causa profunda sensação de perda. Este rosto nunca mais será aquele da última vez. O espelho, no romance Márcia, é um elemento, uma chave para a busca de identidade da protagonista Márcia. Gláucia, em sua obra, ela traz a condição da mulher, a condição e imagem da mulher na sociedade patriarcal. A personagem Márcia, ela nasceu e cresceu em uma família de classe média tradicional, e muitas vezes ela foi obrigada a seguir o que a família escolheu e determinou para ela, só que ela se rebela e ela decide estudar arte e fazer arte. E aí eu trago uma citação de Carla Pinsky, quando ela diz sobre a mulher e o trabalho. Trabalhar permitiu a boa parte das mulheres a romper com o relativo isolamento vivenciado no mundo doméstico. Em Márcia, a gente percebe a mulher transgressora e a mulher inerte, a mulher submissa. A maneira como a protagonista e demais personagens são representadas denota a visão da autora em relação à presença feminina na literatura escrita por mulheres. Na próxima sessão da pesquisa, eu analisei os traços do patriarcado na obra. Na obra, a autora apresenta os traços do patriarcado
patriarcado em uma sociedade conservadora e opressora. E a partir das personagens femininas e masculinas que a autora traz a relação de família na narrativa. Eu trago uma citação na voz da protagonista quando ela diz: "Quantas vezes tive que escutar o meu dever de gratidão perante a irmã do meu pai, e as cadeias da obediência prendendo os tornozelos, machucando os pulsos, retendo as vontades, estrangulando as opiniões, e eu perdida. Dolores sorrindo e calando. Márcio e Dolores eram irmãs, ficaram órfãos e foram criados pela tia. Márcio na família era a ovelha negra e Dolores o anjo da família, porque consentia e baixava a cabeça." Eu trago uma citação de Ivy Alves quando ela diz que ultrapassar essas fronteiras reguladoras obrigou a mulher a ter consciência de sua condição e a buscar suas estratégias para burlar ou ampliar seu espaço de atuação. E Márcio e Dolores, esse conflito, esse embate de duas irmãs que foram criadas no mesmo lar, enquanto uma servia, a outra a questionar. Gláucia, em sua obra, também apresenta outras personagens femininas que fazem parte do clã familiar Torres Alvar. Ela constrói a personagem branca, que também subverte a condição de prisioneira da sociedade patriarcal. A personagem diz: "Quando fui estudar, fazer faculdade, comecei a me libertar. Sentia curiosidade em conhecer o mundo, aprender a viver. Quebrei a cara. Nesta família, nos guardei uma estufa durante a infância, a puberdade." O traço religioso é outra forma de dominação da relação familiar no romance. Gláucia, em sua obra, traz o embate de suas personagens na tentativa de saírem das prisões patriarcais e religiosas. Na última sessão, intitulada Márcia, a revelia de uma família, uma construção de mulher, a autora apresenta o processo de desconstrução de si da personagem, da protagonista, a partir do espelho. No processo de desconstrução de si, a personagem Márcia, uma jovem mulher prisioneira dos padrões, torna-se heroína do seu destino no revelar de si. E aí eu trago uma citação também da protagonista. "Eu, ovelha negra, andando sobre os traços que riscavam no meu chão, sem direito à escolha e aceitando sob opressão, só perguntando por que deveria aceitar. Arrastaram-me dali como se eu fosse uma carga." E aí eu trago uma citação de Rocha Coutinho, que ela diz: "Aqueles que escolhiam desviar-se dos papéis tradicionalmente a eles impostos em geral podiam esperar pena ou desaprovação por parte da sociedade." O espelho chinês é um elemento chave na obra de Gláucia Lemos. Esse espelho é o elemento, a chave para a busca e construção da identidade da protagonista. E eu também trago uma citação de Soares quando ela diz: através dele a visão se desdobra em muitas percepções. Instala-se uma configuração entre quem se contempla e o espelho que igualmente contempla. Por isso, a imagem devolvida dentro do espelho também especula. Gláucia constrói a personagem Márcia com estigma de submissão feminina, familiar e social. A personagem Márcia se constrói a partir das transgressões e do revelar de si. Ela emerge em busca da sua emancipação de mulher contemporânea libertária das tradições a que estava aprisionada nas regras, que movimentava e condicionava as relações humanas, o universo feminino. E por último, a emancipação. A personagem Márcia, e aí eu trago uma citação de Lima, quando ela diz que as personagens femininas vão ao encontro de si mesmas, atendendo ao próprio desejo de se libertar do jugo familiar. A protagonista em Márcia afirma-se como mulher transgressora e roteirista da sua jornada. A personagem Márcia, ela viveu como muitas meninas e mulheres de classe média de sua época, ser perfeita, bonita e casta.
E num desenrolar da narrativa, a personagem Márcia, ela se torna uma artista, ela estuda arte e ela começa a produzir as artes dela. Ela se mantém a partir das artes que ela cria, que ela produz. E o protagonismo artístico, ela consegue um prêmio do Estado pela produção dela. E o protagonismo artístico que ela alcança é o prenúncio da emancipação dela. E ela diz: conquistei um prêmio do Museu do Estado. Por último, eu trago uma citação da personagem que, depois do retorno dela, depois de 26 anos, ao encontro da família para ler o testamento. Porque muito jovem, ela saiu pelo embate que ela teve com a família e ela não aceitou o casamento arranjado pela tia. Por último, ela diz: a hora de sair, vou até o hall e outra vez interrompo meus passos diante do espelho chinês. Quando a personagem está diante do espelho, ela consegue ver a mulher livre que vai ao encontro e reconhecimento de si, da identidade ativamente buscada e reconstruída. E para finalizar, na literatura contemporânea, cada vez mais percebe-se a presença feminina das mulheres, a presença feminina enquanto personagens, protagonistas, narradoras e escritoras. E as escritoras e as personagens, elas vão ganhando esse espaço, a partir de muita luta e resistência também, construindo esse fazer literário, representando as mulheres a partir do olhar feminino. E a representação da mulher no romance Márcia a encaminha para se expressar, se fazer ouvir fora das imoldades simbólicas, se levando-a em submissão, através do ato de questionar a si mesma. Essa foi a minha pesquisa e essas são as referências. Muito obrigado, Lívia Costa. Esse romance Márcia é muito marcante na ficção de nossa querida Gláucia Lemos e também no romance baiano contemporâneo, pela força narrativa, pelas escolhas das personagens, pelo mundo ficcional que ela move através da linguagem literária e da representação da vida. Muito bem escolhido este romance para representar a obra ficcional de Gláucia Lemos neste dia de homenagem à sua trajetória. Eu conheci Gláucia Lemos numa reunião de escritores emergentes, era assim chamado na época, escritores que estavam começando a carreira. Esta reunião, em 1979, foi convocada pelo jornalista Dinoel Mota Maia, que fazia um concurso permanente de contos no Jornal da Bahia, no suplemento de domingo. E ali, vários escritores da nossa geração começaram publicando no suplemento, vencendo, portanto, o concurso permanente de contos mantido no Jornal da Bahia pelo jornalista e escritor e professor universitário da UFBA, Dinoel Mota Maia. E foi nessa época que eu conheci Carlos Ribeiro, começando também a carreira literária dele. E me lembro como Gláucia Lemos falava do seu livro de estreia, que ela estava preparando, um livro de contos. Era uma vez uma rosa que virou mulher. Saiu pela Fundação Cultural do Estado da Bahia em 1979, exatamente neste ano. E eu tenho, portanto, Carlos Ribeiro, nós temos o privilégio de ter acompanhado essa profícua escritora com dezenas de obras publicadas desde o seu primeiro livro. Eu me orgulho de ter essa relíquia, o primeiro livro de Gláucia Lemos, com a dedicatória para mim, em 1979, o primeiro de vários e vários, de dezenas de livros. E eu tenho a obra de Gláucia Lemos
conheço e aprecio. Ao longo desses anos, são 45 anos de Gláucia Lemos como escritora e são 45 anos de nós, Carlos Ribeiro, como leitores de Gláucia Lemos. E também a Rosana Ribeiro Patrícia, aqui presente, conhece a obra de Gláucia desde os primeiros livros. Então, nossos alunos na graduação, nossos alunos no mestrado, nossos alunos e alunas, enquanto nós tivemos, como professores universitários, a oportunidade de levar os escritores baianos, em alguns momentos, especificamente Gláucia Lemos, trabalhar com o romance Marx, em sala de aula, na graduação em Feira de Santana, e também quando nós temos notícias de que aqueles que foram nossos alunos e que agora são professores, que são mestres, que são doutores e que lecionam nos cursos de literatura baiana, sobretudo na UNEB, essa universidade que acolhe a literatura baiana diariamente, nós ficamos felizes, porque nós passamos a centelha adiante. E essa centelha continua brilhando e tocando novas mãos que levam em frente a pesquisa. Com muita emoção, portanto, que eu, nesta mesa, estou ao lado de Andréa e de Lívia, porque são elos dessa trajetória de estudos da literatura baiana, né? Dessa corrente, que, como dizia Eliot, é a corrente das gerações que passam adiante esta centelha, que é a literatura, que é o conhecimento das artes. Passo a palavra para a Andréa Mascarenhas. Entre estudiosos e pesquisadores da obra de Gláucia Lemos, que trago como minhas referências à presente publicação, situo-me como não especialista no conjunto da obra da literata, uma vez que meus interesses de pesquisa atuais residem especificamente na confluência dos limites da poética de autoria feminina dada a público a partir da Bahia com as artes plásticas visuais destas mesmas autoras e ou artistas ilustradoras que alinham seus traços ao labor literário de nomes como de Gláucia Lemos, Laura Castro e Deisiane Barbosa, entre outras mulheres que enveredam por esta seara. O intuito de trazer ao meu texto pesquisadores que se dedicaram a algum ramo da poética gaussiana é também para registrar um pouco de sua fortuna crítica, que poderá ser utilizada em pesquisas posteriores. Isto posto, aqui farei uma leitura panorâmica das linhas mestras que, a meu ver, destacam-se no trabalho artístico-literário de nossa ilustre homenageada. Vamos a esta tarefa tão difícil. Quem é a soteropolitana nascida no século XX e conhecida pelo nome de Gláucia Lemos ou Gláucia Maria de Lemos Leal? Com brevidade, podemos dizer o que consta em nota ao seu discurso de recepção a Marcos Vinícius Rodrigues, aqui na Academia. Gláucia Lemos é bacharel em Direito e pós-graduada em Crítica de Arte. Trabalhou em jornalismo, escrevendo críticas de arte e resenhas literárias em jornais de Salvador, Maceió, São Paulo e Aracaju. Tem publicado mais de 30 títulos em literatura adulta e infanto-juvenil. Entre suas obras encontram-se os romances premiados O Riso da Raposa, A Metade da Maçã,
As Chamas da Memória e Bichos de Conchas. No conto, publicou, entre outros, Procissão e outros contos. Entre seus vários sucessos na literatura infanto-juvenil, destaca-se o livro As Aventuras do Marujo Verde, já na 26ª edição. Desde 2010, ocupa a cadeira número 14 aqui na Academia de Letras. Um dos valores presentes na literatura de Gláucia e que me fez fruidora admiradora diz respeito à inventividade vivaz que a autora veterana oferece a seu público leitor desde a década de 1970, com seus contos enviados para o concurso que acontecia semanalmente no Jornal da Bahia e no qual se sagrou por 3 vezes como autora vencedora e publicada aos domingos. Sem dúvida, esta mesma alegre vivacidade encanta os públicos infantos-juvenis, uma vez que quem consegue juntar um papagaio e uma baleia pode muito bem curtir aventuras outras em meio ao mar das letras. Trato sobre a linguagem, que é um dos elementos que eu vou destacar no meu texto. Ao ler a obra variada de Gláucia, que Gláucia construiu e publicou ao longo dos anos, 4 décadas e meia, para ser mais precisa, observo a linguagem singular e ao mesmo tempo múltipla que a autora emprega em seus diversos textos. Vejamos um trecho do conto Maré Alta, presente no livro Todas as Artes. A barriga grande, os movimentos lentos, o corpo pesado. Entrou no quarto onde Ernesto dormia. Olhou em cima do estrado o que restava do marido. Um corpo insensível, parado. Sequer movia os braços. Mal conseguia falar. Amar aquele homem, sim, tinha o amado muito. Tinha sido tempo bom, aquele. Moços os dois, cheios de vida. Depois havia 6 anos, ficaram morrendo com ele na sua infelicidade, acompanhando sua morte lenta em cima da enxerga. Ela, porém, está viva, viva. Será que a mãe não entendia isso? Por que teria que morrer junto com o homem? Estava viva, viva, Deus do céu. O filho estremeceu na barriga, olhou outra vez para o homem e chorou. Não sabia bem por quê, mas chorou, porque naquela noite, como nunca. Mas chorou naquela noite como nunca. Aqui lemos sentimentos vários, misturados a imposições e amarras sociais. A trama vocabular escolhida e seus ritmos próprios, entrecortada por vácuos entre as palavras, se sobressai numa mulher que pensa, sente, questiona, contesta e que, por mais das vezes, se vê dividida, presa entre os protocolos patriarcais e seus desejos legítimos de estar viva. Com isso, a autora equilibra bem a história. A vida e a vontade de viver não se rendem completamente ao drama na narrativa. Luiz Antônio Cajazeira Ramos, ao escrever A Orelha de Sonetos Verdes e alguns versos brancos, reafirma a solidez da literatura construída por Lemos e os valores que a mesma apresenta. A autora intitula Os Sonetos Verdes, talvez queira referenciá-los no âmbito das nascentes, das matas virgens, das áreas inexploradas, dos tempos primeiros, dos votos cardinais. Sua poética, porém, insere-se no corpo da melhor poesia e encontra assento na balaustrada serena dos mais amplos horizontes da maturidade. Em outro momento de seu texto, Ramos ainda traduz valores presentes na literatura gaussiana lírica, os mesmos que as pessoas leitoras logo sentem, sobretudo quando estão diante dos sonetos. E quais são os sentimentos que transbordam os seus versos? Os mais caros à poesia de sempre: amor, solidão, desejo, compaixão, a incompletude da alma humana, a força do espírito, sua perplexidade perante o mundo. Mas nada disso teria significado poético não fosse seu pleno domínio da linguagem e do verso, notadamente na forma emblemática do soneto. A linguagem literária
que se faz por meio das formas fixas, como o soneto, parece ser um dos modelos poéticos prediletos da autora. Digo isso com base em 2 dados sobre a escrita de Gláucia, trazidos a públicos por ela mesma. 1. No livro Sonetos Verdes e Outros Versos Brancos, quando a autora fala sobre o tipo de poema que vigora na referida obra e nos revela que vejo no soneto um verdadeiro luxo, pelo acústica que a linguagem requer, e que bem merecem os meus 4 decênios bem-sucedidos neste ofício que tem sido árduo e trabalhoso para nós. E, ponto 2, durante a FLICA, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, de 2019, ano em que a autora foi a homenageada da edição, quando a escritora trata sobre a parte de sua escrita dedicada aos versos. Eu comecei escrevendo poesia. A poeta, depois de adulta, ficou dentro da gaveta, porque a prosadora merecia mais confiança. Eu sou mais exigente com a poesia. Então, por isso ela justifica que ela não principia a escrita dela com a poesia e sim com a prosa. E por falar em sonetos, abro um parêntese para mencionar a relação de Gláucia Lemos com as redes sociais online, a exemplo do Facebook. A escritora tem presença assídua por lá e faz muito bom uso da plataforma, principalmente porque brinda seu público leitor e amigos virtuais com excelentes textos de sua autoria, notadamente os sonetos. A substância da forma lírica na escrita de Lemos ganha corpo e pode ser sentida para além de sua poesia, até mesmo quando da leitura de sua produção em prosa. É o que analisa Celso Calahari em um artigo publicado na revista Missangas. E o Calahari diz assim: em bichos de conchas é possível sentir esse alumbramento de palavras que querem dizer, que querem expressar-se em emoções, como numa simbiose inseparável da poetisa, da contista e, nesse momento, da romancista. No decorrer das páginas, há traços do lirismo, da poesia presente no desenvolvimento do romance, marcados principalmente por figuras de linguagem. A prática da poeta parece modelar com destreza a mão da ficcionista, e não raro, um lirismo escapa e se faz presente nas narrativas que Gláucia constrói. Agora passo a tratar dos gêneros, né? Galeto também falou sobre isso, da profusão, né? Talvez o leitor desavisado não saiba da versatilidade de gêneros que Gláucia Lemos optou por se dedicar ao longo de sua carreira literária. Eis um dos pontos cruciais para compreender sua produção, sem asfixiar a um só gênero as possibilidades de escrita que a autora abraçou ao longo dos mais de 45 anos dedicados às belas letras. A autora está fora dos rótulos que muitas vezes só conseguem perceber determinados escritores como somente contista ou apenas romancista, ou ainda como autores de livros restritos às infâncias e juventudes. Lemos definitivamente não está apta para esta armadilha reducionista. Perguntada durante o programa Palavra e Ponto, que é uma organização aqui da academia, na figura do Marcos Vinícius Rodrigues, sobre a versatilidade de gêneros que se fazem presentes em sua obra, a autora responde: eu não escolho uma história, a história me escolhe. E podemos acrescentar que estas mesmas histórias a fizeram romancista, novelista, cronista, poeta, contista, artista plástica, ensaísta, crítica de arte e de literatura, além de autora de vasta obra dedicada ao público infanto-juvenil. Sobre um dos seus romances, destaca o máximo, como a pesquisa de livro, e a resenha de Eliezer César, que tece considerações gerais sobre a obra e também se posiciona acerca da personagem Marcelina Torres Alvar, ou apenas Marci, como o título da narrativa. Cito Eliezer César. Gláucia Lemos celebra
triunfo da autenticidade sobre os disfarces, sempre renovados, da mentira e da hipocrisia. Marx é um peixe, ou melhor, uma sereia, madura, fora das águas rasas, das conveniências sociais, mas capaz de nadar abraçadas no calmo oceano de suas próprias escolhas. O que César atribui à personagem principal pode muito bem se associar ao todo da obra, espaço ficcional dedicado à construção da personagem Marci e também veículo onde se potencializa um discurso que escapa ao livro e se espraia nas raias sociais dos núcleos familiares, nem sempre com maré favorável aos seus navegantes. Ainda sobre Marci, ou o Espelho Chinês, de 2003, livre Carmo, conclui que Marci sela um ciclo de perdão, compreensões e curas, voa como um pássaro de liberdade, autoconfiante. Ela, que fora julgada e esquecida pelos seus, tornou-se dona de si, liberta do jugo familiar e das tradições. Na dissertação de mestrado, intitulada Os Caminhos da Literatura Infanto-Juvenil Baiana, em sintonia com o leitor, pesquisa que estuda a obra de diversos autores baianos que enveredaram por públicos, que escreveram para públicos infantes e juvenis, de autoria de Normeiro Cruz. Esta pesquisa inclui em seu corpus de investigação algumas obras de Glaucia Lemos, tais como Coração de Lua Cheia, Um Elfo em Minha Mão, Estrela, Estrela, Estrela Minha e As Joias do Gnomo. A pesquisadora destaca que os 4 livros analisados trazem 3 protagonistas meninas e uma jovem, e que, em todas essas narrativas, percebemos a valorização da voz feminina. O trabalho de Normeiro Cruz nos ajuda a pensar que a autora baiana tem fina atenção ao seu tempo ao criar personagens femininas que espelham um espírito forte, insubmisso e libertário diante das imposições, notadamente as familiares. Esta foi uma das tônicas sociais bem debatidas durante o século XX na literatura, a exemplo de algumas obras de Sônia Coutinho e de Helena Parente Cunha, para citar apenas 2 autoras baianas, e que ainda encontra-eco neste início do século XXI, ao lado de temáticas em torno da liberdade ou não, da mulher em sociedades pautadas no patriarcalismo. Além disso, na citada dissertação, em seus anexos, há uma entrevista com a autora que pode ser lida na íntegra. Agora, um pouco do conjunto da obra e por que uma senhora literatura. Cid Seixas, ao realizar a leitura crítica sobre o romance de Lemos, As Chamas da Memória, faz considerações sobre o que distingue um escritor que se dedica à arte da palavra e, entre outras colocações pertinentes ao campo da teoria literária, trata do que faz uma obra ser reconhecida como literária. Neste sentido, e sem perder de vista a obra sob sua análise, Seixas considera que, desse modo, o escritor é todo sujeito culto que transmite seu saber através do texto, mas nem todo escritor faz literatura, arte da palavra. Glaucia Lemos é uma escritora com lugar assegurado na literatura do seu povo. Sua escrita cuidadosamente urdida, onde o domínio do dizer transforma as conflituosas facções do pensamento em admiráveis ficções, realiza construções sóbrias e plenas de encantamento, como lemos no romance A Chama da Memória. Com uma busca rápida em sites na internet, podemos constatar que estamos falando de uma autora que escreveu livros dignos de prêmio. Na contramão, nomeio um que não teve tanta publicidade, como Trilha de Ausências, edição restrita a seleto grupo de familiares e amigos. Neste momento, a autora completava seus 30 anos de literatura. Os 40 anos em prol da arte da palavra foram comemorados com a publicação de Sonetos Verdes e alguns versos brancos. Desta obra, editada pela Mondrongo, eu destaco 2 sonetos que eu não vou ler agora, que eu vou deixar para o final,
que é o soneto aos pés e soneto sem ofertório. Esse soneto sem ofertório foi dedicado a Miriam Fraga. E aí vocês vão ver depois, né, o que eu vou falar agora. Notemos o rigor vocabular, a precisão da forma sonetista, a imagética luzente, ritmo e sonoridade, cadenciados a cada escolha de palavras, são alguns dos elementos que chamam a atenção de quem lê os poemas de Glaucia Lemos. E, para concluir, mais uma pergunta. A quem escreve Glaucia Lemos? Este soneto bem o diz. Escreve como quem reza, como quem se dedica inabalável ao ofício da letra viva, artística e literária, como quem se digna a perpetuar a arte da palavra aos seus leitores de hoje e do futuro, infantes ou adultos. Escreve como quem busca lustrar sonetos verdes e alguns versos brancos, livro amigo das formas fixas, bem como livre de qualquer amargo, e endereçá-lo a quem entende o que autor erigiu e que, em meio às laudas de seus livros, há um acervo escrito ao nosso dispor, e, uma vez mais, mergulhados em seu interior, outros e outros arquivos pulsantes estão à nossa espera, à distância de um verso, de uma estrofe, de um virar de página, de um título de ouro ou de uma sua ilustração, nunca em vão. Glaucia Lemos, ou operária da palavra, para usar uma expressão da própria autora, quanto de sua participação no programa Palavra e Ponto. Mesmo sem ter esta pretensão, completa agora, neste 2024, 45 anos, desde que deu a público seu primeiro livro de contos, em 1979. Era uma vez uma rosa que virou mulher. Terminando, para nós, leitores, uma rosa literária com 45 primaveras públicas ou uma senhora literatura, muito bem estabelecida, dentro e fora do mercado editorial baiano. E quem ganha este presente somos nós, leitores das poéticas peripécias dessa menina mais velha, que honramos não só hoje, a partir desta Casa de Cultura, Letras e Artes, a Academia de Letras da Bahia. Encerro esta fala desejando a cada um de vocês que busque e descubra ao menos um dos inúmeros segredos que a obra glauciana cria e acolhe. Indico e deixo a pista de um. Jumarã, o lugar de todas as felicidades. Muito obrigada. Obrigado, Andréa. E volto a agradecer a Lívia Costa por essas duas apresentações fundamentais sobre a obra de Glaucia Lemos, pela leitura, pela visão dos estudos de literatura baiana nas nossas universidades, e esse destaque de Glaucia Lemos como uma autora digna de prêmios, porque realmente os prêmios procuraram também pela autora, não apenas as histórias, os livros. Desta academia, quando ainda não era acadêmica, ela recebeu o prêmio pelo romance O Riso da Raposa, em 1985. Já o livro A Metade da Maçã foi premiado pela Secretaria de Cultura do Recife em 1988. O romance As Chamas da Memória foi premiado pela União Brasileira de Escritores em Rio de Janeiro em 1990. E Bichos de Conchas, outro romance belíssimo, foi vencedor do segundo Prêmio de Literatura da União Brasileira de Escritores, em parceria com a editora Scortex, em 2007. E
O azul, né, é uma joia da poesia brasileira para crianças. E eu insisto, para adultos também. É uma obra-prima. Merece estar no pedestal ao lado de Eu Estou Aqui e do livro de Vinícius Moraes, que é A Arca de Noé. E entre vários escritores brasileiros que escreveram poemas para a infância, nós temos algumas coletâneas, Glaucia se destaca pela inventividade, pela consciência do ritmo, da musicalidade e das formas em que os poemas remetem, ajudando os ilustradores a fazer o seu trabalho. Também vamos lembrar que em 1979, ela publicou o seu primeiro livro, já foi destacado aqui, também um conto dela, Maré Alta, foi selecionado para estudos no estrangeiro, nos Estados Unidos, numa universidade de literatura brasileira e espanhola, a Universidade de Boulder. E A Caneta que Chorou Tinta recebeu o prêmio Monteiro Lobato, que foi uma promoção comercial do laboratório Axé. E a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão premiou o livro Estrela, Estrela Minha. Também o Instituto Nacional do Livro premiou em 89 o livro Um Elfo em Minha Mão. E fez, naquela época, uma edição especial de 5.000 exemplares distribuídos nas bibliotecas do Brasil. Também foi finalista do concurso João de Barro, aquele famoso concurso de Belo Horizonte. E o livro foi Vou Te Contar, Meu Camarada, que também foi publicado. Então, em matéria de prêmio, vamos terminar dizendo que, não vou dizer por fim, porque prêmio sempre pode vir, mas ela recebeu desta academia um prêmio pelo conjunto da obra. Então, é uma autora de uma consagração concreta, pública e notória. Então, agora é hora de leitura. Falamos da autora, elas falaram muito bem. Agora, além de falar da autora, vamos ler, vamos apresentar. Preparamos o círculo de poemas em voz alta, intitulado Vozes ao Vento. Iremos ler poemas e trechos da prosa de Glaucia Lemos. Se alguém quiser ler também, participar. Eu me chamo Vitória e eu vou ler o poema Água do livro O Canto em que me sondas, de Glaucia Lemos. És como água, poço do meu sossego, sinal da aliança em vertente ou falésia. Tua boca em luas de enchente, paz da minha paz. És como água, necessário e sabor, mistério de chuvas, madura-me sementes e floresces em pomos, nos temporais sagrados da minha poesia. Eu me chamo Maria Rosária Carneiro e vou ler o poema Se Te Amar Não Fosse, do livro Canto em que me sondas. A solidão aguça o olho da noite, rola no tempo o tédio da amargura. Ah, se te amar cantasse uma alegria, de mão a deslizar em suave colo. Se fosse como luva sentinada que envolve a mão de que eu seria luva, a ti vestindo exatidão precisa, a mão serias tu, e nosso gozo. E se te amar no látego não fosse, grande seria o festejar das bodas,
No abraço, a unificar o mesmo anseio. Se te amar não fosse como um cardo, como horizonte turvo, como um voo, como morrer de sede olhando o rio. Eu me chamo Nalanda Moura e eu irei ler o poema Credo Mais ou Menos Profano, do livro O Canto em que Me Sondas, de Glaucia Lemos. Creio, na corda que ao cais amarra o barco, no nó ao interromper, seguir-se a linha, na amêndoa aberta, a irromper da terra, na pureza da água, ao brotar da pedra, na palavra exata, em duas mãos unidas, no rodar da lua, cirando o sol, na alma sem idade, no amor sem tempo, na sede latente, ao coração da rosa. Creio na cruz do martírio, nos braços do homem, nos passos de hoje, com o último dia. No olhar confesso destes olhos tristes, a cada dor guardada. Eu sou Aleilton Fonseca e vou ler Lição de Matisse, O Cão Azul, do livro que tem este título, O Cão Azul e outros poemas para crianças, mas também para adultos. Um cão vestido de azul atravessa a sarjeta. Nunca vi cachorro azul, nem gato, nem borboleta. Tem cão cinza, amarelinho, de cor branca, de cor preta, mas nunca vi cão azul, nem gato, nem borboleta. E que cão azul é esse que atravessa a sarjeta? Já vi tigre de bengala, vi canguru de maleta, ouvi sapo tocar bumbo na orquestra da valeta, mas nunca vi cão azul, nem gato, nem borboleta. Mas se o cachorro é pintado com as tintas da paleta, pode ser um cão azul, um gato ou uma borboleta. Eis aí o cão azul que atravessa a sarjeta. Eu, Andréa Mascarenhas, vou ler do livro Sonetos Verdes e Alguns Versos Brancos, o soneto sem ofertório, dedicado a Miriam Fraga. A quem escrevo quando escrevo à toa? Se dons não tenho a burilar destinos, se os versos rolam como rolam brumas na turva espuma do apagar das luzes, se os versos choram como choram dores, se são pedaços dos espasmos mortos, a quem me entrego nas palavras soltas, das folhas rotas na voragem fosca. Se os versos cantam como cantam rezas, mas nada presas dos perdidos beijos, a quem me venho ventilando ao vento? Se não me perco sobre as coisas torpes, se não me elevo sobre as coisas santas, a quem eu canto quando escrevo à toa? É um trecho do romance Massa. A intimidade, os sentimentos e necessidades são como um lago escuro, no mais obscuro de nós, são sagrados. O dedo que pretender tangê-los se tornará criminoso. A intimidade é como a dor, absolutamente nossa e indizível. Vou ler um poema de minha autoria que, numa celebração que Glaucia Lemos fez, eu pude ofertar a ela em forma de quadro. E o poema se intitula Ode à Menina Mais Velha. Pelo brilho dos teus olhos, vejo infância tão solar. Da espicula e amarelinha, nem batom ou pó de arroz. Entre a barra de tua saia e as areias de salinas, risca de giz a brincar, em todo o chão outros voos. Da imaginação em rastro, toda nuvem se traduz. Sol é noite, lua é dia. Menina, muito obrigada por teus rodopios livres, palavras nunca tardias. Caravela e caramelo.
A cara do caracol tem 2 olhos que parecem as antenas da TV, sempre voltado para o sol. O que será que ele vê? A cara da caravela, que cara mesmo tem ela? Será que à noite essa cara acende mesmo essa vela? A cara da carambola não dá nem para entender. É uma cara e uma bola, mas é doce para valer. A cara da carabina não parece com ninguém. Sei que Bina é uma menina. Será a cara que ela tem? A cara do carapau, que cara, é brincadeira. Mas esse cara de pau é peixe e não é de madeira. Tem tanta cara no mundo, cara de quem é querida e cara de preço alto, e tem cara de moeda que é o avesso da coroa, e tem cara que é um homem, seja moço ou seja velho. Mas a cara que eu mais gosto é a cara do caramelo. Eu vou ler mais um trecho do romance Márcio. Sei que sempre serei assim. Não entendo porque escutar o belo é divino, mas contemplar o belo é vulgar. Jamais me permiti que me impusesse esses códigos aprovados por outrem. Paguei por isso, pagarei sempre. Agora tomo consciência de que a diferença terá sido porque nunca me escondi. Sempre mantive a ingenuidade de mostrar o que sinto no íntimo. Todos somos tão demônios quanto anjos. E os decadentes, fidáveis, torres alvardes são como qualquer um. Suas horas de anjos, suas horas de demônios. E, para deixar aqui registrado, eu vou ler um poema que faz parte de um projeto, Viva a Literatura Viva, que tem um pouco disso que o Ailton falou no início da fala dele, em relação a esses autores que já passaram, né, já deixaram sua produção, ou muitos estão em idade avançada, mas continuam produzindo e suas obras estão aí, em circulação. Então, esse poema representa esse projeto que, a partir de então, a gente colocará em circulação a partir das redes sociais. E o poema se intitula Apartamento 90. No Apartamento 90, a discoteca toca piano e dança Chopin de ouvido. No 90, fervilha. Entre as capas e as páginas dos livros se disputam maratonas, acredite. As escadas pesam, sobretudo no 90. Parecem chumbo escultórico. E os corredores, noturnos? A vista é digna de nota, de quem olha e nota. No Apartamento 90, o tempo dança vívido, entre molduras, quadros e alguns cômodos. Lá, no 90, fabricam futuros alheios e nunca batem a porta para reclamar. Às 10, recebem cartas dos amigos, dos pares de escrita, das confrarias. Às 15h30, chegam as visitas, quando lembram de chegar no 90. Tem compromissos às quartas e sextas. A vida? Ah, a vida. Mora lá no Apartamento 90. O prédio, o bairro, o apartamento são quase os mais cobiçados. Ao mesmo tempo, há pouquíssimos frequentadores ou quem queira fazer negócios. Uma lástima. Há muitos arquivos valiosos no 90, mesmo de foro íntimo, estão abertos a quem chegar. E como chegar no 90? Você sabe, talvez tenha esquecido ou sabotado a informação. É muito fácil. Precisa pensar e lembrar. O 90 fica logo ali. No domingo,
um roupão amarelo, um livro aberto. Um anjo de bronze a sustentar a luz. É a noite de domingo. Um gênio em alerta no show da solidão compõe luz. Há um edredom de madras escocesas e o silêncio normal aos fins de história. Nada mais que sarcásticas certezas de que nada ficou mais que memória. Banal, mero cenário domingueiro. De fora, a luz de neon fere a vidraça e traça abstrações do travesseiro. O vento treme alguma esquadrinha laça e é o derradeiro som. A noite esvoaça a acompanhar ciranda dos ponteiros. Ternura, um soprar de suspiro, um som longe de flauta, vacila na voz ao roçar de uma face. A cor de ouro do ocaso, adorar os cabelos, doce ousar de um carinho desvelando segredos. No gestual de um abraço, um desejo discreto e um olhar de verdades. Na trôpega frase, um sorriso incompleto e um depois de saudade. Meu poema é poema, quando me torna a possibilidade do impossível. Quando o sinto inútil, até só o consolo do infinito, que me olha acima das minhas grades. Só assim, ele é verdade e canta, quando me sinto ser de um simples gesto daquele que não sabe que me tem. Eu vou ler mais um trecho do romance Massa. A felicidade nem precisa muito mais que isso para permanecer conosco. Aprendemos que felicidade é uma questão pessoal, uma questão de encontro em si mesmo. E o amor, o amor, que este que todos conhecemos e não há quem logre explicá-lo. Ele é tão simples, é só uma circunstância a ser vivida. Os olhos dos meninos. Menino de olhos azuis, que tem nos olhos o céu, de onde é que você vem? De onde traz esse sonho que no olhar outro não tem? Menino de olhos negros, que tem nos olhos a noite, de onde é que você vem? De onde traz esse mistério que no olhar outro não tem? Menino de olhos verdes, que tem nos olhos florestas, de onde é que você vem? De onde traz essa festa que no olhar outro não tem? Com sonho, mistério e festa, se vem com amor, menino, importa de onde vem, nem a cor que os olhos têm. Gláucia Lemos.